Existe algo que acontece dentro de cada pessoa, uma batalha silenciosa que ninguém vê, mas que define absolutamente tudo. Não é uma batalha externa, não é algo que pode ser visto com os olhos, é algo que acontece dentro da alma e principalmente na mente. Muitas pessoas vivem sem perceber isso, acordam todos os dias, seguem suas rotinas, trabalham, conversam, sorriem, mas por dentro carregam um vazio que não conseguem explicar e tentam preencher esse vazio de várias formas, com distrações, com prazer, com coisas passageiras, com pessoas, com entretenimento, mas nada resolve, porque existe uma sede dentro da alma que não pode ser preenchida por nada deste mundo. E mesmo assim, a maioria das pessoas continua vivendo como se estivesse tudo bem, porque o maior engano não é simplesmente errar, não é simplesmente pecar, o maior engano é acreditar que ainda há tempo. Tempo para mudar depois, tempo para buscar a Deus depois, tempo para consertar a vida depois. E enquanto esse pensamento permanece, o tempo vai passando e as decisões vão sendo tomadas. E pouco a pouco, a mente começa a se encher de coisas que não vêm de Deus, pensamentos errados, desejos desordenados, ideias que parecem normais, mas que afastam a pessoa do propósito. E tudo começa ali na mente, porque quem domina a mente domina toda a vida. E quando a mente se afasta de Deus, as atitudes seguem o mesmo caminho. E aquilo que antes incomodava começa a se tornar normal. O erro deixa de causar dor, o pecado deixa de pesar e o coração vai se acostumando, não de uma vez, mas aos poucos. E esse é o grande perigo. Porque quando a pessoa percebe, já está longe, muito mais longe do que imaginava. E então vem a pergunta: como eu cheguei até aqui? E a resposta não está em um momento específico, está em pequenas decisões repetidas todos os dias, foi no pensamento que foi alimentado, foi no erro que foi tolerado, foi no tempo que foi desperdiçado, foi na voz que foi ignorada, porque sempre há uma voz que chama, uma voz que alerta, uma voz que tenta trazer de volta, mas muitas vezes essa voz é abafada pelas distrações, né, e pelo barulho do mundo, né, pelas vontades da carne, e então a pessoa continua caminhando sem perceber o destino. E esse é o ponto mais sério, porque a vida não é apenas sobre o agora, existe algo além, existe uma eternidade, e tudo o que está sendo vivido hoje, tu está preparando esse destino. Não são apenas grandes decisões que definem isso, são as pequenas, as escolhas diárias, os pensamentos que são aceitos, as atitudes que são repetidas, tudo isso vai formando um caminho, e esse caminho leva a um destino. E muitos não percebem isso, até que seja tarde, até que olhem para trás e vejam que se afastaram completamente. Mas ainda assim, existe esperança, porque enquanto há vida, existe oportunidade, enquanto há consciência, existe escolha, enquanto há entendimento, existe chance de mudança. Mas essa mudança não acontece sozinha, ela começa com uma decisão de olhar para dentro, uma decisão de reconhecer, uma decisão de abandonar aquilo que afasta de Deus e principalmente uma decisão de mudar a mente. Porque tudo começa ali. Se a mente for alinhada com a palavra de Deus, a vida começa a mudar. Se os pensamentos forem transformados, as atitudes também serão. E aquilo que antes parecia impossível se torna possível. Mas essa decisão não pode ser deixada para depois, porque o tempo não avisa quando acaba. E essa é a maior ilusão de todas, achar que sempre haverá mais tempo, achar que sempre haverá outra oportunidade, achar que dá para deixar para amanhã. Mas a verdade é que a eternidade começa agora. Ela começa nas decisões de hoje, ela começa na forma como você vive, na forma como você pensa, mas na forma como você escolhe, porque entre a alma e a eternidade existe apenas um caminho, e esse caminho é definido todos os dias. E talvez este seja o momento de parar, de refletir, de decidir, porque a pergunta não é se você vai decidir, a pergunta é quando, e o perigo é deixar para depois.